Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Kátia Félix. Eu sou fundadora do Instituto Aprender e psicopedagoga. Esse mês, estamos comemorando o mês do Dia das Crianças. Por isso, nós resolvemos falar de um tema relacionado à criança. Eu queria fazer um levantamento e uma reflexão a respeito da segunda-feira, onde as mídias digitais, né, como Facebook, Instagram e WhatsApp, eles pararam de funcionar. E aí, nesse período, eu ouvi muitos adultos falando que era o fim do mundo, que era o apocalipse, né? Então, a dependência da tecnologia, obviamente que ela também é usada para o trabalho, ela se tornou muito forte nessa nossa configuração nova. E aí me fez refletir, né? Qual será o impacto disso nas crianças? Será que elas perceberam essa falta? Será que falta de acesso ao WhatsApp, Instagram e Facebook, será que isso mexeu de alguma forma com o emocional dessas crianças? E é sobre esse tema que nós iremos falar hoje. Nós iremos levantar esse questionamento. Afinal, a tecnologia, ela prejudica a saúde mental das crianças, dos adolescentes, ou não? Então, eu quero convidar vocês para esse bate-papo e também a doutora psicóloga Ana Maria Kiel, que é especialista nessa área. Ela atua como psicóloga clínica infantil há 38 anos, é bastante tempo, tem uma bagagem maravilhosa que pode muito nos ajudar em relação a essa reflexão. Então, vou chamar a doutora Ana Maria Kiel para bater um papo com a gente. Enquanto isso, conhece alguém, algum pai, alguma mãe? Convidem eles para assistir essa live. Oi, Olá, doutora boa noite. Maria. Boa Tudo noite. bem? Tudo Tá me ótimo. ouvindo direitinho? Estou sim. Queria agradecer por ter aceitado o convite do Instituto Aprender para bater esse papo maravilhoso com a gente, que inclusive foi na nossa conversa que surgiu essa ideia de falar sobre tecnologia e as crianças e adolescentes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que, nesse momento, a senhora se apresentasse para que as pessoas conhecessem um pouquinho sobre a senhora. Tá. Senhora tá no céu, eu sou Ana Maria, né? Ana Maria tudo junto, que nem eu sempre falo quando eu fui tirar o meu documento, eu falei para o moço, Ana Maria tudo junto, se escreve tudo junto, ele escreveu Ana Maria tudo junto, como se tudo junto fosse o sobrenome. Mas, na verdade, é um nome só. A minha mãe deu esse nome em homenagem a um livro que ela estava lendo, e que a pessoa era diferente, ela falou, essa minha filha vai ser diferente. E eu acredito que eu sou diferente. Na verdade, eu sou psicóloga clínica e organizacional há 38 anos. Eu amo minha profissão. Fiz psicologia na PUC em Campinas, São Paulo. Nasci em Curitiba. Fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas, Gestão em Recursos Humanos, e o mestrado em Ciências Pedagógicas. Na verdade, tudo isso, esses estudos todos, eles ajudam, são ferramentas. Mas eu quero, antes de iniciar qualquer assunto, falar da importância até do que meu pai fez comigo, né? Quando eu prestei vestibular aos 17 anos e não entrei. E ele falou, a partir de hoje você se vira. Se quiser trabalhar, você se vira. Se quiser estudar, você se vira. Eu fiquei apavorada, fui procurar emprego. Todos os empregos pediam experiência anterior. Nunca tinha trabalhado na vida e consegui ser vendedora de livro. Só que eu era vendedora de livros sem conseguir olhar nos olhos das pessoas. Andava, os homens mexiam comigo, eu baixava a cabeça, porque eu não sabia
falar. Aí o homem cantava, eu chorava. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque isso me deu uma bagagem muito boa, que se eu não tivesse sido vendedora de livro, eu não estaria aqui hoje falando com você, com o Instituto Aprender. Para mim é uma honra estar aqui com você. Gratidão mesmo. Eu tenho acompanhado quando posso as suas lives, você está à frente com assuntos maravilhosos. Tinha que ser parente de Diná Gabi, né? Está no meu coração. Então, assim, são coisas que eu vejo maravilhosas. As pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a gente está falando aqui, né? Eu tenho 38 anos de aprendizado com criança. E o que eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é educador, que é pedagogo, que está com crianças. Você engana quem você quiser, mas você não engana uma criança. Por isso que é tão importante acompanharmos essa criança. Eu digo isso para vocês, que até em momentos de terapia, quando perdi, né, pessoas queridas, eu de repente estava ali com uma criança de 4, 5 anos, que mal podia falar, cheia de pintura na mão, levantou, me abraçou e falou: tia, não fica triste não. O que é isso? Sensibilidade. Então, a criança tem isso. A criança é igual um anjo. Então, você não engana. Se você está mal com o seu marido, você não engana. Se você não está feliz, você não engana. Então, o que eu quero dizer? Nessa pandemia aconteceram muitas coisas. Muitas pessoas se enclausuraram e ainda estão enclausuradas. Algumas estão saindo agora assim, né? Querendo pegar tudo. Mas o que me preocupa é que, por exemplo, quando a gente fala sobre criança, eu fico muito assustada por nossas crianças, como elas estão hoje. Sabe por quê? Porque a internet é uma ferramenta, é um instrumento maravilhoso de comunicação. Tanto é que a minha família, a gente se reúne, meu irmão lá em Boston, o Kaique lá em Florianópolis, minha mãe em Vinhedo, a minha outra irmã lá em Indianápolis, a gente faz reunião, todo mundo junto, e eu aqui em Cabo Frio. Isso é uma maravilha. Eu aqui com você, quantas pessoas estão nos assistindo? Gente de outro lugar, de outro país, de outros estados. Isso é maravilhoso. Você querer saber, como é que eu vou naquela rua tal? Bota o GPS e você chega lá. Olha quanta coisa! Na minha época, você pesquisava na Barça se tinha, beleza, se não vai para a biblioteca. E se não tivesse na biblioteca, ficava sem responder. E pesquisando. Hoje você coloca qualquer coisa ali no Google, você tem a resposta. Isso é uma ferramenta maravilhosa, mas se bem utilizada. O que acontece é que as famílias estão viciadas. Você falou aí, nós tivemos aí uma ausência de Facebook, uma ausência de WhatsApp, e todo mundo, ai! E eles perderam milhões e milhões, né, de negociações, porque é uma velocidade muito grande. Mas o que está acontecendo com a criançada? Elas não sabem mais brincar de tabuleiro, elas nunca brincaram de peão. Elas não sabem o que é bola de gude, elas não sabem o que é fazer uma pipa, o que é soltar uma pipa, o que é brincar de corda. A gente está com um índice enorme de obesidade infantil agora. Por quê? Está todo mundo na internet sentado e comendo fast food, o que é pior. Então, assim, olha só. Aí, pai e mãe, que nunca conviveram, de repente, na pandemia, começaram a conviver. Então, quanto choque. E a criança sentindo tudo isso. Então, aí, o que eu te digo? Eu hoje recebo criança de 7 anos, 8 anos de idade, 9, com insônia. Insônia é um problema de adulto. Normalmente tem a ver com ansiedade, né? Tem vários fatores, sim.
Mas, normalmente, o que não deixa a pessoa se desligar, dormir, existem questões hereditárias, sim, mas é que a pessoa não consegue desligar. Por quê? Porque as pessoas dormem com o celular embaixo do travesseiro. E as crianças também. O que está acontecendo com as crianças? Eu não consigo, às vezes, atender as crianças de manhã. Você sabe por quê? Porque elas estão dormindo. Elas vão dormir às 4, 5 horas da manhã. Elas ficam na internet jogando. Não só jogando, fazendo uma série de coisas. E as pessoas não sabem o que está acontecendo. Aí a criança chega aqui no consultório, falou para mim, eu queria morrer, tia. Eu tomei um monte de comprimido. Eu queria morrer. Então aí, nem pai nem mãe estão sabendo disso, né? E aí eu te pergunto, a gente vê os índices de suicídio depois das redes sociais. Por quê? Não é por causa das redes sociais. É a má utilização das redes sociais. Nós vemos adolescentes suicidando, nós vemos crianças, e às vezes é falta só de um acolhimento, de uma conversa. A criança começa muito com automutilação, vocês sabem o que é automutilação? Às vezes se cortam todas, às vezes arrancam os cabelos, engolem e fazem uma série de situações, elas dão indícios, elas mostram para o pai e para a mãe. Só que o que acontece? Pai e mãe faz o quê? Ah, isso aí é fantasia de criança. Isso passa. Fiquem atentos, pai, mãe, avô, avó. A criança, ela dá sinais para você. E você precisa captar isso. E precisa estar atento a isso. Por isso que eu fico feliz com o Instituto Aprender, Kátia. Por quê? Porque você está mostrando coisas que as pessoas não estão parando para pensar sobre isso. E é um momento de reflexão. Eu quero, quando eu chamo aqui em consultório, eu chamo pai, mãe, filho, filha, a reunião de família, todo mundo vem teclando. E sentam e continuam a teclar. E eu tenho que falar, agora a gente vai conversar. Às vezes eu recolho os celulares. Olha o absurdo que está, porque vira um vício. As pessoas começam, desde criança, você vê vídeos, as crianças sendo seguidas, milhões de pessoas seguindo uma criança que está dançando. Aí a criança também pode não querer crescer, como acontece em muitos casos. E aí eu te pergunto, como você que é pai, você que é mãe, você que é educador, está utilizando essa internet com seu filho? Porque para não encher o saco, o que o pai e a mãe estão fazendo? Vai lá, compra-lhe, dá-lhe o mais moderno, aquele que tem armas, que tem isso, que tem aquilo, muito sangue. E aí? A criança agora está falando, não, a gente pode mexer ali, tia, com menos sangue, sem sangue. E uma megalomania. Olha, eu posso ganhar milhões de dólares. É mesmo, você pode ganhar milhões de dólares. Olha quantas fantasias. Então, o que acontece hoje é que as pessoas não estão conversando dentro de casa. A mãe está cozinhando, o filho está fechado no quarto e está lá, que horas vai ser o almoço? E a mãe responde pelo WhatsApp. 12:30. Aí eles sentam, se conversassem, mas não, continuam cada um teclando. A gente vai em shopping, praça de alimentação, vê casal, ninguém nem olhando um para a cara do outro, os dois no WhatsApp. É verdade. Isso, olha para isso. E o que é interessante, por exemplo, a minha época, né, eu agora tive que aprender, nós tivemos que aprender a nos adaptar com a internet. Por quê? Porque a gente precisa estar presente, precisa estar atuante, precisa estar respondendo a esse pai e essa mãe. Ninguém nasce sabendo, eu não sou a dona da verdade, mas a gente estuda e está sempre treinando para poder ajudar. Por exemplo, o que me assusta, né? Sexualidade na criança.
as músicas, as danças, né? As danças são transas sexuais, né? Só que, em contrapartida, os pais continuam a não falar sobre sexo, como se sexo não existisse. E as crianças, adolescentes, continuam engravidando com não sei quantos anticonceptivos. Só que não se fala, não se conversa. Até casal, as pessoas não conversam. A gente precisa falar sobre tudo isso. A criança vira para mim, uma menina de 6 anos. Tia, você não sabe da última. Eu falo o quê? Olha, você sabia que a mulher pode fazer coisinha com o cavalo? Eu falei, o que é coisinha? Aí o que ela quis dizer era sexo. Eu falei, aonde você viu isso? Ah, tava lá mexendo no laptop do meu pai, e aí tinha um negocinho passando, eu apertei e fui assistir um filme. Ela tava com o porco, com o cachorro, olha isso. E aí a criança começa a sentir algumas sensações que ela não sabe como lidar. Aí começa a se masturbar em qualquer lugar, aí ninguém fala, que é isso? Ou então se reprime, mas não se fala, não se orienta. Olha quanta coisa. Fora os doentes que estão aí na internet. Porque tem gente só sadia na internet? A gente sabe que não. Tem um monte de gente muito doente, pedófilos pegando crianças, aliciando crianças. Então, você que é pai e que é mãe, está acompanhando o que seu filho está fazendo? Está colocando limite? Criança precisa ter rotina. Hora de acordar, hora de tomar café. Se pode sentar numa mesa com pai e mãe, por favor, sentem. Se podem brincar ou conversar uma vez no dia, parem e sentem. E brinquem. Brinque de pular corda, brinque de adedanha. Lembra do adedanha? Que tem as letras A, B, daí tem lá cidade, país, tem tudo aquilo. São coisas que você está treinando a memória, está treinando a interatividade, está treinando ganhar, perder. Você precisa ensinar seu filho a perder. Porque o que é a vida? Fala, Kátia. A gente tem mais coisas boas ou coisas ruins? Fala para mim. Nós temos claro muitos problemas também. Inclusive, Ana Maria, eu queria até colocar em relação a isso, que como as crianças elas têm um acesso à tecnologia mais rápido, eu vou falar em relação à área educacional. Quando elas vão para a escola, os pais não leem livros para as crianças, não estimulam a leitura, não estimulam jogos que possam estimular a memória, a concentração, a atenção. E aí o que acontece? Quando essas crianças vão para a escola, elas apresentam um monte de dificuldades, que muitas vezes não está relacionada a transtorno nem déficit. É simplesmente falta de estímulos na infância. E quando eu faço a anamnese, a maioria dos casos é esse. Os pais não estimularam com livros. Estimular com livros não é encher a casa de livros, gente. É ler para a criança. Entregar o livro. Ler para a criança. Entregar o livro para ela quando ela está sendo alfabetizada. Vamos ler com a mamãe? Vamos ler com o papai? É isso, incentivar a leitura. Não é encher de livros a casa e achar que os livros vão caminhar sozinhos. Você precisa fazer esses estímulos. Exatamente, e ter um horário para dormir. Criança precisa de horário para dormir também. Não é só criança, todos nós precisamos ter, né? Sim, o adulto 7 horas, 5 horas, conforme vai ficando mais velho, precisa de menos, mas a criança precisa de mais, 8 horas no mínimo, e às 23 horas de todo dia se desenvolve o hormônio de crescimento, você sabia? E essas crianças estão também pulando, inclusive isso, porque elas estão dormindo 5 horas da manhã, aí elas acordam meio-dia, 1 hora, na hora de almoçar, almoço correndo e vão para a escola. Olha isso. E aí, cadê a disciplina?
Como é que a pessoa vai saber lidar com frustração? Se os pais sempre estão atendendo a todas as solicitações. Aí, quando cresce, os pais ficam assustados que começam a usar drogas. Por que usam drogas? Porque nunca ensinaram a lidar com frustração. Existem outras razões, sim, hereditárias muitas vezes, mas existe o núcleo familiar, que esse núcleo precisa ser trabalhado. Isso que você falou, Kátia, de pegar um livro e ler e incentivar a criança, é antes de dormir contar aquela historinha, né? E ela querer saber. Só agora você está aprendendo, na outra você vai ler essa folha. E gradativamente ela vai lendo. Mas você está maravilhosa. Incentivar. Por que tem criança que adora ler livro e tem criança que detesta? Porque isso é aprendido. Assim como é aprendido amar, odiar, respeitar. Tudo isso você pode ensinar. São valores que os pais estão agora também entregando para as escolas, né? Como se as escolas tivessem a responsabilidade de passar os valores todos da educação. Pai e mãe são as pessoas, ou quem está criando, né? Se são avós, se são tios, ou se são babás, ou se são tias, ou se são avós, se são bisavós, não importa. O importante é que se tenha rotina, que se valorize o que a criança faz de certo, que você incentive e acompanhe. A criança demonstra esse amor. Por que é difícil o psicólogo trabalhar com criança? Porque você não engana uma criança. A criança sabe se você está com ela sabe se ela pode se entregar para você, ela sabe disso, ela sente. Ela sente. E aí, o que acontece muito? Os pais é que definem, ou quando a criança tem alta. Às vezes a gente está trabalhando uma coisa importantíssima de autoestima. Pai e mãe não quer saber. Melhorou na escola, o que faz? Tira. Pronto, tira. Então, isso é muito triste. E daí voltam, geralmente, com problemas piores do que vieram. Então, assim, e quanto mais cedo uma criança busca ajuda, mais rápido é. Por quê? Porque a criança, às vezes as pessoas falam assim, eu queria ser criança, é tão bom não ter responsabilidade. Gente, a criança quando tem depressão, ela chora e ela não sabe por que ela está chorando. Ela não dorme, ela não sabe por que ela não está dormindo. Nós, pelo menos adultos, chegamos e falamos assim, estou de saco cheio. Né? Eu estou irritado, eu estou assim, eu estou assado. A gente pelo menos consegue definir. A criança, ela transmite de uma outra maneira. Ou ela não come, ou come demais, né? Ou não tem ânimo, ou não, ou ela tá se fechando, você pergunta, ela se fecha. Né? Então, para isso existem profissionais. Por que as pessoas não buscam psicólogo? Porque acham que psicólogo é para louco. Olha, eu fico tão chateada. Eu recebo tantas pessoas aqui, e as pessoas aqui nessa região dos lagos misturam muito a parte psicológica com a parte espiritual. E eu, como psicóloga, eu trabalho a parte comportamental, que vem das emoções, que vem do que você aprendeu de certo e errado, dos valores de pai e mãe. Né? Então, aí as pessoas, eu falo, olha, o seu filho tem isso aqui, a gente precisa trabalhar isso. E precisamos rapidamente, porque está piorando. Aí a pessoa fala, Deus proverá. Aí bota na conta de Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Só que, se eu tô com cárie no dente, eu vou fazer uma oração? Ou eu vou fazer uma asepsia no meu dente para ver se precisa fazer o canal? Se tem um outro problema, que eu posso perder o dente? E suicídio. O suicídio da criança tem aumentado. Eu atendo automutilação o tempo todo. Criança que tira a sobrancelha, que tira os cílios, que tira o cabelo, que se corta. Os pais, às vezes, não veem, não acompanham, e deixam uma criança com a internet solta 4 horas da manhã. Com quem? Ela tem acesso a tudo.
E não acompanham, literalmente não acompanham. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Aí também querem que o psicólogo faça um grande milagre, né? Então, é o que você falou. Rotina, precisamos de rotina. As crianças estão com insônia, as crianças estão obesas, as crianças estão sem vontade de lutar, elas não estão aprendendo o que é lutar por um objetivo, porque elas recebem facilmente, elas não lutam por aquilo. Então, que geração será essa? Elas mandam na casa. Eu vejo criança de 3, de 4, de 5 anos que define o que vai fazer de programação. E os pais seguem o que aquela criança está fazendo. E se isso fosse bom, eu ia falar, continue. Mas isso dá uma insegurança horrorosa para a criança. A criança não tem a estrutura de personalidade, não está formada. Então, como é que ela vai mandar na casa onde tem 2 adultos? Ele precisa de limite. Limite que eu quero dizer, não é você sair batendo. Antigamente as pessoas falavam assim, a minha psicologia era o quê? Era varinha, era chicote, era sapatada, era isso, era aquilo. Mas e daí o que aconteceu? Existia esse acolhimento? Os pais tinham esse relacionamento com os filhos? Conheciam seus filhos? Quantos pais que quando viram a avós falam assim, brincam tanto, né, os avós com os filhos, e daí eles falam assim, ué, mas você não brincava assim comigo quando era pequena? Sim, porque antes estava preocupado em poder dar o melhor para os filhos. Mas o melhor que uma criança precisa, eu digo para você que está sentado aí, pai, mãe, avô, avó, educador, é amor, é carinho, é atenção e é limite até onde pode ir. Isso é importantíssimo, porque senão vai trabalhar, como é que vai respeitar o chefe? Fala para mim. Não tem como. É uma construção. Inclusive, tem pessoas, agora eu queria levantar uma outra questão com você, da culpa, né? Porque muitas vezes quem recebe a culpa é a internet. A internet não é possível, a internet está destruindo a geração, a internet está acabando com as crianças, a internet está acabando com os jovens. Então, acaba a culpa indo para o artefato, para o instrumento, como você falou. Mas a culpa é do instrumento, porque o instrumento ele está ali, estático, né? Ele só passa a ter significado, vamos colocar assim, vida, quando um ser humano acessa, uma pessoa acessa. Até ter esse acesso, ele é um objeto inanimado, igual uma mesa, uma cadeira, ele passa a ter função com a interação humana. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que o artefato é culpado por essas questões ou não? Ou é um momento de reflexão da família de ver como ele está permitindo ou gerenciando a utilização desses artefatos pelos seus filhos? Na verdade, essa pergunta, eu vejo que é a pergunta mais inteligente que eu escutei nos últimos tempos. Porque é uma questão para a gente parar e pensar. Na verdade, a internet, ela tem uma rapidez, uma tecnologia maravilhosa. Só que, se bem utilizada, o que acontece muito com a internet é que ela acaba estudando o perfil de quem está utilizando, no caso, o celular, né? Vamos supor que eu estou procurando brinquedos pedagógicos, né? Aí eu recebo brinquedos pedagógicos no e-mail, brinquedos pedagógicos no Face, no Instagram, né? Se eu compro um vestido colorido, aí eu recebo vestido colorido de tudo que é rede social. O problema todo é o que está por trás disso tudo. Isso existe uma questão que a gente precisa prestar atenção. Você não tem esse controle, porque é aí que está o vício.
Por quê? Porque ele prende cada perfil específico de pessoa. Para o que eu gosto de ver vídeos, eu recebo toneladas de vídeos de autoconhecimento. Então, assim, por quê? Porque eles estudam, existe um estudo e isso acompanha cada pessoa que utiliza o celular. Então, mas, voltando à sua pergunta, eu acredito que nós temos um pouco de cada. Nós temos a ferramenta que, se mal utilizada, ela é uma bomba relógio para uma criança, principalmente. O índice de suicídio e de adolescente tem aumentado abruptamente depois das redes sociais. Por quê? Porque o adolescente e a criança estão recebendo afeto e acolhimento pelas redes sociais. Não existe mais você tocar nas pessoas, você conversar. Lembra que antes tinha aquele telefone preto? Trim, as pessoas ligavam. Hoje em dia ninguém liga para ninguém. A gente, rapidamente, no WhatsApp, a gente consegue se comunicar. É uma ferramenta positiva? É. Eu atendo muitos pacientes online pelo vídeo do WhatsApp. Então, é maravilhoso você poder ajudar. E pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades. Agora, você deixar isso livre na mão de uma criança, não. Ela precisa ter horário para poder utilizar e ela precisa ter restrições. O que é que ela vai utilizar ali, né? E as redes sociais é uma coisa que o pai e a mãe precisam parar e acompanhar, porque eu vejo criança muito pequena, livre no Instagram. E Instagram, outro dia eu vi uma pessoa que fala sobre sexo, ele colocou uma mulher pelada e masturbou a mulher pelada na frente da tela. E aí? E essa criança? Você está dando feijoada para recém-nascido. É indigesto, ela não está preparada para isso. Então, precisa ter restrição, precisa ter acompanhamento. Se está usando o laptop do pai e da mãe, existe um histórico. Porque quando eu chamo o pai e a mãe e peço para acompanhar e falar, sua filha, seu filho estão vendo filmes pornográficos, eles brigam comigo. Como que eu estou colocando isso na cabeça da criança? Eu não estou colocando nada, é a criança que traz isso. Só que os pais não estão conversando com essa criança. E aí? Né? Por que a gente fica sabendo que existe alguém que tem depressão? Porque você fica sabendo que se matou, que se enforcou, que tomou medicação. E às vezes você vai ver as razões das crianças, né? Ou dos adolescentes. Coisa que não existia. Por exemplo, adolescente começa a namorar, né? Aquela coisa de 13, 14 anos, aí o namorado, manda foto de você pelada. Aí a menina, é moderno, né? Aí vai e tira a foto. Aí ele espalha para toda a escola as fotografias daquela menina. Muita menina já se suicidou por causa disso. Isso não existia na minha época. Existia celular, existia telefone celular. Então, muito menos mostrar foto de alguém pelado. Não eu não estou aqui com puritanismo, não. Eu sou psicóloga, mas sou uma psicóloga que trabalho com comportamento humano, acompanhando e querendo ajudar as crianças e as famílias. Nós estamos aqui para ajudar, não é para criticar, não é para brigar, é para dar dicas, não é? Kátia, é para dar dicas para os pais, é só isso, é dar um feedback. As pessoas não podem receber feedback, as pessoas não podem escutar o que elas estão fazendo ou perguntar, né? Perguntar o que é que está acontecendo. As pessoas não perguntam mais, fica tudo no acho, no achismo, não existe comunicação. Eu recebi aqui vários casais na pandemia que a mulher chegou aqui, às vezes a mulher ou o marido, eu não aguento mais esse marido, por favor, eu quero separar, me ajuda, eu não consigo nem falar para separar.
Aí a gente vai fazendo um trabalho, vai conhecendo. Daqui a pouco, vamos chamar o marido. Aí chama o marido. Daqui a pouco a gente vê que existe formas de reajustar e da família reaver o amor. Por quê? Porque falta diálogo, fica tudo no machismo. As Uhum. pessoas acham que todo mundo tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal, então por que que não pergunta? Por que que não fala? Né? Então, quem é melhor do que ninguém? Ninguém é melhor do que ninguém. A gente está aqui de passagem. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, nem você, nem vocês que estão assistindo. Então a gente precisa viver da melhor forma o presente. Não é? Então, É ver- assim, o que é que você vai fazer hoje para esse dia ser melhor? Fala. O que que você aprendeu hoje? Por exemplo, as pessoas falam para mim: "Ah, você o tempo todo fala com todo mundo que você vai andando, não sei o quê". Eu fiz uma cirurgia, não estou mais andando, sinto uma falta tremenda de andar na praia e de falar com todas as pessoas que vêm de artesanato, que vêm de brinquedo, que vêm de tudo. Por quê? Porque você precisa de feedback, você precisa conversar com as pessoas. As pessoas estão carentes, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de olho no olho, nós Verdade. precisamos de abraçar mais. E outra, eu aprendi uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Quando vocês sentem falta de alguma coisa, vocês precisam ensinar e ir até essa pessoa e falar sobre isso, desde que seja uma pessoa importante para vocês. Né? Então, é a mesma coisa, eu sou descendente, né, de alemão com índio, aí uma mistura de português e tal. Minha mãe é branquinha, de olho azul, e aí ela não tinha hábito de abraçar a gente. E quando eu descobri que eu sentia essa falta, que eu tinha que falar com ela, o que que eu fiz? Eu falei: eu tenho que ensinar a dona Anitta. Cheguei lá, ela só fazia uma comida gostosa para agradar. Foi o que ela aprendeu. Ela costura super bem, então eu até hoje tenho roupas que ela fazia e faz. Agora parou, mas assim, o que acontece? Eu cheguei lá, abracei, ela parecia um poste. Eu falei: mãe, eu sinto falta de carinho. Aí eu fui a primeira, eu fui a segunda, eu fui a terceira, eu fui a quarta, fui várias vezes. Hoje ela tem 87 anos, acompanha todos os filhos. Uma mulher sábia, inteligente, né? Que sabe o que está acontecendo com cada filho e fala: eu te amo. E quando está com a gente, abraça. Então, o que que é isso? A gente pode ensinar, a gente pode mostrar, a gente pode fazer essas coisas. E eu digo para vocês: ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos aprendendo o tempo todo. Lembra que eu falei no começo? Se eu não tivesse sido vendedora de livro de porta em porta, eu não estaria aqui falando? Não estaria. Por quê? Porque Uhum. tudo o que eu vejo que é fantástico no ser humano, que nós podemos, Kátia, o que a gente quiser, desde que você se conheça. Nós temos É ver- 10% de consciência, 90% de inconsciência. Qual é o trabalho do psicólogo? Traduzir com as técnicas, né, a pessoa ter consciência do que ela está fazendo. E se o que ela está fazendo é bom ou não é bom. Quem vai decidir é ela. Psicólogo nenhum pode falar nada. Eu posso incentivar a pessoa a fazer atividade física, que é outra coisa que os pais não estão mais incentivando. A criança não anda descalço. A criança não sobe em árvore. A criança tem até nojo de areia, algumas. Então, estão desenvolvendo toque e o índice de obesidade. Por quê? Porque ela não tem vontade de fazer. Eu moro aqui, eu trabalho num condomínio, eu faço as crianças subir lá em cima do morro. E elas se jogam no chão. Você vai me matar! Eu vou morrer! Eu falei: não vai. Se é eu, que sou ver- mais velha, estou conseguindo, como é que não vai? Vai e joga futebol.
e faço junto as atividades, é tiro ao alvo, e ensino um teclado, um piano, né? Que você desenvolve, e trabalho muito com artes, com pintura, né? Porque a criança não tem essa facilidade que a gente tem de falar o que está sentindo. Então, por exemplo, eu tenho ali uma casinha com a família inteira, e a criança, eu vou brincando com ela, ela vai me dizendo. Porque tem criança de 4 anos de idade que está tendo síndrome do pânico. Uhum. Entendi. E desmaia. Inclusive, hein, Ana Maria? Você está falando a respeito dessas questões das crianças, e aí eu fiquei fazendo uma reflexão também, que a internet, ela dá reforços positivos, né? Por exemplo, a pessoa colocou uma roupa, vai ter sempre alguém que curte, aí ela recebe ali, vamos supor, 50, 100, 200 likes, né? Aprovando aquilo. E muitas vezes ela tem uma postura, vamos colocar assim, adequada, tira uma boa nota e não tem um feedback da família. Ninguém fala para ela, parabéns, fala o quê? Foi mais que sua obrigação. E aí isso também vai afastando a criança da família, e aí ela começa a achar que a internet é acolhedora. Então passa essa sensação de acolhimento, de abraçar ela, e que na família o pai e a mãe só cobram, e não tem um reforço positivo. Isso faz parte da nossa construção também. O seu filho quer ouvir parabéns por ele ter tirado uma boa nota. Ok, ele só estuda, tá, mas é importante você dizer, que legal, meu filho, ouvir o que ele tem a dizer. Às vezes ele chega para falar alguma coisa, agora eu estou ocupada. E assim, uma vez ou outra pode ser, mas sempre. Então, ele vai perceber que não tem a escuta dentro de casa. Então, e aí ele vai buscando outros recursos, né? E você tocou num ponto importante, que a gente precisa estar atento. Esse índice de suicídio aumentou nas crianças porque estão utilizando também a internet de uma maneira inadequada e não estão tendo acolhimento nem feedback dos pais. E os feedbacks são negativos. Tirou uma nota, não tirou 10. Os pais exigem perfeição. E aí, como é que fica essa criança? Ela o tempo todo se autoexigindo, ela nunca está bem, ela nunca vai se sentir boa o suficiente, nem como aluna, nem como nada. Então, assim, veja só, e é tão fácil a gente fazer um elogio. Gente, elogiar coisas do coração, falem. Eu falo. Às vezes, uma vez até aconteceu uma coisa que eu achei inédito. Entrou, sabe quando você está no elevador, entrou uma moça bonita, maquiada, perfumada, com cabelo assim. Eu falei, nossa, como você tá bonita. Aí ela olhou para mim, me mediu e tal, olhou feio, né? Eu falei assim, aí depois ela desceu e falaram assim, eu acho que ela acharam que você gostou dela, que você... Eu falei, o problema é da pessoa. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Uhum. Precisa elogiar. Vamos elogiar mais? Um elogio por dia, para cada pessoa que você encontra, que você sente, né? Por quê? Porque as pessoas sentem de uma maneira diferente. Nós não estamos acostumados a ouvir elogio, porque desde pequenininho a gente escuta a primeira qualquer coisa que a gente ouve é não. Não pega ali, não mexe ali, não. A criança é muito assustada. Mas assim, vamos mudar isso, vamos ajustar um pouco, vamos elogiar seu vizinho, elogiar você, Kátia, que está bonita hoje, com essa cor de vestido lilás, combinando com o brinco. Quer dizer, a gente precisa elogiar. Além disso, é uma pessoa que está atenta ao que está rolando, né? A gente soube de uma pessoa que saiu do Facebook e falou um monte de coisa de Facebook. Sim, mas e a parte dos pais? Aí eu pergunto, como é que estão utilizando? Estão acompanhando? Estão acolhendo? Estão brincando? Vamos brincar de dado, vamos brincar de dedanha, vamos pular corda, vamos correr, vamos caminhar. Antigamente as pessoas colocavam a cadeira na calçada e batiam papo, cada um levava um bolo e as coisas aconteciam. Hoje em dia é muita solidão. Então isso é muito difícil. E as pessoas precisam também aprender
a lidar com a sua solidão, não é solidão, solitude. Curtir você. Porque eu nasci comigo, vou morrer comigo. Então, eu preciso aprender a gostar de mim. Eu me acho uma pessoa muito bacana. E você que está assistindo também tem que se achar. Tem que se achar, olhar no espelho. Eu faço isso muito aqui em consultório. Todo mundo faz lá a posição da Mulher Maravilha no espelho e fala: eu te amo, te perdoo. O que você vai fazer hoje? As pessoas falam: essa Ana fez exercício? Não. Mas por que exercício é importante? Precisamos, Kátia, trabalhar 3 aspectos, né? Eu acho que até para a gente ir fechando, né? Porque para o equilíbrio precisamos cuidar dessa questão emocional, que ela é genética, todos nós, né? Eu tenho meu DNA que veio de pai e de mãe, assim como você, assim como todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, o que acontece? A gente precisa aprender a lidar com isso. Se a gente tem crença limitante, o que a gente aprendeu que é bom, vamos aproveitar. O que não é, vamos jogar fora. E o psicólogo está aí para isso, para ajudar, só para isso. Não é para criticar, não é para policiar, não é para dizer, psicólogo não pode dizer faça isso ou faça aquilo. Pensou que responsabilidade? Nada disso. Psicólogo ajuda você a se conhecer. O que você vai fazer com isso aí é você, né? Mas você, a partir do momento que você tem consciência de quem é você, você tem como controlar. Agora, se você não tem consciência, você liga o automático e vai. Então, eu falei da questão psicológica. Outra questão é a questão da fé. Nós, seres humanos, precisamos de fé. Eu não estou falando de religião, de fé. Isso é muito importante. E cuidar dessa espiritualidade. Fazer meditação, sabe? Ter um momento de relaxamento, né? Ter um momento que você se presenteia, né? Que você faz aquele gosto, faz, sabe? Quando você vai ali e come aquela coisa que você gosta. Ou então você vai ali e compra, de repente, algum brinquinho que você achou tão bonitinho, de R$2, mas que te fez diferença. Então, assim, as coisas boas, elas são muito simples, e as pessoas boas também, né? Então, assim, essa parte é importante e as pessoas estão deixando de lado. E outra parte importante é o nosso corpo. Nosso corpo é nosso equipamento. Bate, leva sangue. Olha que beleza. A gente pega o ar de fora, bota para dentro e vai para o sangue todo. Quando você faz atividade, o que você faz? Você lança endorfina, dopamina no corpo. Isso te dá bom humor. É como se você estivesse tomando um antidepressivo natural. Então, faça atividade física diariamente. Que seja 30 minutinhos andando, caminhando, não precisa ser nada exorbitante, nada que tenha um custo puxado, mas ensine seu filho também a fazer trilha, a passear, a subir numa árvore. Essa região aqui, ou a região onde você está, você tem uma série de lugares que você pode passear, conhecer e ensinar a criança a desfrutar da natureza, né? A natureza está aí, linda, maravilhosa, mas eu vejo que as pessoas não dão valor, né? E não desfrutam, e não vão ver. Eu amo ver pôr do sol, eu amo a praia, eu amo o sol. Vou sentir uma falta danada, só o ano que vem poder tomar sol. Mas é importante tudo isso até para você valorizar. Agora, quem está nos assistindo, que é uma coisa que aconteceu comigo até na época que eu trabalhava na Record. Eu estava falando sobre depressão e eu falei assim: você que está aí no sofá, sai agora do sofá, né? Vai para a rua, vai lá olhar o mar, vai lá ver aquele horizonte, vai agradecer. E aí eu estava lá trabalhando na televisão, no intervalo, só aquele senhor ali quer falar com você. Aí daqui a pouco o senhorzinho veio para mim e falou:
eu vim te agradecer porque você salvou minha vida. Eu falei, eu não conheço o senhor, como é que eu salvei sua vida? Eu tinha decidido me matar. Eu moro em Copacabana, fechei as janelas, a porta, minha mulher e minha filha morreram num acidente de carro, sou filho único, não tenho parentes, e eu resolvi me suicidar ligando gás. Aí, como eu não sabia quanto tempo ia demorar, liguei a televisão e a senhora estava falando, sai daí, abre a janela. E ele foi e saiu. Né? Nossa. E veio, senhora, eu tenho aqui, eu não tenho dinheiro, mas eu trouxe um colar para você. E quero fazer um tratamento te dando. Eu falei, vamos embora, vamos fazer isso. Né? E é isso que a gente precisa nessa vida, troca. Troca de amor, troca de respeito, né? Então, por isso que eu gosto também da internet, do vídeo, né? Da multimídia, de tudo isso. Por quê? Porque a gente pode salvar uma pessoa que está aí nos ouvindo hoje. Né? Então, por exemplo, essas crianças que também estão com essa coisa de suicídio, a gente pode ajudar essas crianças. A gente precisa buscar a ajuda de profissionais. Se você que é pai e que é mãe não sabe, busque ajuda. Pô, eu tenho 38 anos trabalhando com criança, né? Não sei tudo, eu estou ainda aprendendo, mas eu posso ajudar a você que é pai, a você que é mãe, a você que tem um adolescente, que tem uma criança em casa. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre as coisas, não fingir que não está acontecendo. Né? Isso é muito importante. E as crianças, né? É importante também falar sobre essa questão da depressão, que as pessoas ainda falam que a depressão é uma coisa, é uma frescura. E depressão, ela existe de vários tipos. Existe a endógena e exógena. O que é isso? Endógena é hereditária. Tem criança que eu atendo de 4, 5 anos que tem depressão e a gente precisa trabalhar isso. Como é que ela vai lidar com essa tristeza? Né? Só que na linguagem dela. Né? Para isso existe o psicólogo infantil. Então, busque ajuda. Busque ajuda, você não está sozinho, ninguém está sozinho, o Instituto Aprender está aí, a Kátia está aí, maravilhosa, vendo todos esses assuntos, trazendo pessoas maravilhosas, talentos maravilhosos, com pessoas que têm uma vivência, que podem compartilhar coisas boas. E ninguém é absoluto, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém é dono da verdade. Só que dentro da psicologia, eu me dediquei, então eu tenho um pouco mais de conhecimento do que quem não se dedicou à psicologia. Então, vamos compartilhar isso. Né? Então, e nada vem pronto, tudo se conquista, né? Até essa convivência familiar, até essa união, é uma coisa trabalhada dia a dia, né? Isso é muito importante. Não sei se eu tenho outra dúvida aí em relação a esse tema aí da internet. Não sei se foi esclarecedor ou se eu levantei muita coisa, muita formiguinha, muita pulguinha atrás da orelha. Não sei o que é que foi, mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui, né, Kátia, para poder ajudar, para poder somar, para poder trocar, e que, se querendo outros assuntos, aí chama a Kátia, que a gente volta com outro tema, né? Para poder ajudar, para que as pessoas saibam que o Instituto Aprender, ele, antes de tudo, ele tem o quê? Acolhimento. Que é a coisa mais importante, né? Eu acredito que todo ser humano, você vê que eu falo pra caramba, né? Todo ser humano, ele precisa, antes de ser um profissional, ele precisa ser humano. Exatamente. Né? Ele precisa amar. Nosso tempo já se esgotou, Ana Maria. Nós não temos, eu estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta, ninguém fez nenhuma pergunta. Eu acredito que as pessoas estejam reflexivas.
Esse vídeo, Aham. depois eu vou colocar no YouTube também para que outras pessoas tenham acesso. Eu queria te agradecer muito pelo esclarecimento. Esse tema é um assunto importante, porque muitos pais não estão sabendo como lidar com essas questões, até mesmo por conta da vida mesmo cotidiana. Então, foi Sim. muito bom trazer esse tema. Espero, se alguém quiser novos temas, sugerir, porque o objetivo do Instituto Aprender é difundir o aprender. É fazer com que a gente, o tempo todo, a gente aprende. Cada live eu aprendo uma coisa nova com os convidados. Então, é esse o objetivo, difundir coisas boas, né? No meio de Ah, tantas notícias tristes, ruins. Vamos também conversar de coisas que possam contribuir com as pessoas, que as pessoas possam se sentir felizes, acolhidas, queridas, importantes, né? Porque os assuntos são pensados no que está acontecendo na atualidade. Não, vamos falar sobre isso porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Então, o nosso objetivo é esse. Muito obrigada, foi uma honra tê-la aqui junto com a gente. Foi um achado maravilhoso que a minha tia Dina Gabi me apresentou, que foi você. Também já assisti muitos vídeos seus que são bem bacanas. Inclusive, eu obrigada. peço, você que está assistindo, se você não segue ainda, vai lá seguir, é psicóloga Ana Kiel, só que escreve de outra forma. Eu já ri muito com ela, que ela falou que a gente falava que era cool. Mas É que eu nem aprendi a a falar escola. certinho. Ana Maria Cunha Nogueira, eu não é cu, todo mundo rindo, não é cu, professor Equil. Bom, eu quero agradecer, gratidão eterna para você, Kátia, a essa iniciativa, ao seu instituto, ao seu talento, né? E que a gente possa estar trocando sempre e podendo ajudar as pessoas que estão nos assistindo, que é essa a nossa meta, esse é o nosso objetivo, né? E parabéns a você! E muito obrigada, eu agradeço poder ter tido essa oportunidade de compartilhar com você e com todo mundo que está aí com a gente, tá? E que Ótimo. Deus continue iluminando nossas vidas, né? Amém. Que Ele consiga, assim, sempre estar utilizando a gente como um instrumento de luz, um instrumento de ajuda, né? Um instrumento de trocas boas, de trocas positivas, tá? Gratidão, querida, a você e a esse mundo todo aí que está assistindo, as pessoas que têm acesso, eu amo todos vocês, você, a família toda, né? A Gabi, um beijo grande aí na Nadina Gabi, saudades dela, e que a gente continue propagando e trocando coisas boas. Boa noite e obrigada. Um beijo. Obrigada a todos que assistiram. Até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau.